Aí pessoal, estamos aqui na Grécia, fazendo um evento junto aqui, o North Boom Reggae Festival. O convidado especial aqui é o mestre Marcelo Angola e o contramestre Charel, do Grupo Angoleiros do Mar. Prazer aí, mestre. Achar pra nós, irmão. Primeira vez que a gente se vê, acabou essa Grécia agora, acabou essa Europa aí. Achar pra todo mundo aí, ó. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, né? Agradecer a Marcelo Fico por essa oportunidade de estar aqui na cidade de Kavala, na Grécia, nesse festival de reggae, misturado com a capoeira Angola, na beira do mar, né? Porque minha energia vem daí, ó. Achar pra nós e viva Deus. Aí estamos, ó. Então, mestre, estou curioso aí para saber, eu só vi o senhor muito antigamente pelos vídeos e tudo mais lá na Bahia, nas rodas, que a gente se falou um tempo atrás aí, e acompanho o seu trabalho também, né? A gente já encontrei muitos alunos aí espalhados aí pela Europa e a energia sempre é positiva. Eu queria saber como é que foi seu processo aí na capoeiragem aí, lá na Bahia, Salvador. Valeu, Fico. Na verdade, eu fico muito feliz por sempre estar compartilhando essa energia positiva dentro da capoeira, né? E aqueles que são meus alunos que me acompanham, é a mesma energia, é a mesma vibração e graças a Deus as coisas fluem legal. Mas assim, falando assim da minha história na capoeira, na verdade, Fico, começou assim desde quando eu era pequeno, 5, 6 anos. Meus pais, eles eram devotos às festas de largo da Bahia, né? E eu puxava mamãe que me falou essa história, eu não posso lembrar, né, nessa idade. Ela falava que eu puxava ela pela mão quando eu via as rodas das festas de largo do mestre Caiçara, né? E ali eu prendia na mão dela e queria mirar a roda de capoeira e não queria sair da roda. Vai lá, assim com uns 10 anos de idade, aí no bairro onde eu morava, no Jardim Cruzeiro, a gente jogava futebol na rua. E depois a gente jogava as pernas para cima, né? E naquele tempo só tinha o LP lá do mestre Caiçara. E a gente, na verdade, não tinha assim uma direção na capoeira, não tinha um professor. A gente só curtia aquela coisa depois da escola, à tarde era o futebol. Terminava o futebol, a gente ficava jogando as pernas. Aí, nesse mesmo bairro que eu morava, tinha um mestre chamado Zumbi. Ele era muito famoso. Aí estava todo mundo treinando com ele, né? E ele vem da linhagem do mestre Zé Mário, né? Ele era aluno do mestre Liu, aluno do mestre Zé Mário. Então era o cara do momento aí no Jardim Cruzeiro e estava a nata toda da galera, todo mundo treinando com ele. E aquela coisa me chamou a atenção, né? Ele também já gostava de mim. Ele disse, Marcelo, vamos pra capoeira, vamos pra capoeira. Mas nesse momento, paralelo a ele, tinha o mestre Tiuriba também, que estava aí no Jardim Cruzeiro, né? Que eu ia para lá, para a casa do mestre Tiuriba, para escutar ele tocar berimbau. Então aquilo já me chamava a atenção. Eu já tinha uns 13, 14 anos. E aí quando o mestre Tiuriba falou, vamos fazer esse movimento, embora, mas porra, vamos lá na escola do mestre Zumbi e tal. A gente chegou lá na escola do mestre Zumbi e lá o mestre Tiuriba era bem recebido também. E aí o Zumbi ficava feliz com a nossa presença, a gente começava a treinar. E aí acabou que eu levei uns 4 anos. Eu estava na idade ali, uns 14 anos, né? Assim, quando eu entrei para uma escola formal assim, de capoeira. Eu levei uns 4 anos treinando com ele. Daí um dia ele me convidou, ele e o mestre Tiuriba, para a gente ver a roda no Santo Antônio. Eu nem sabia o que era Santo Antônio. Morava na cidade de Baixa do Jardim Cruzeiro, mas eu nem sabia que era Santo Antônio, né? E fomos lá no Santo Antônio, né? Que era no Centro Histórico de Salvador. Que foi a cidade onde eu nasci também, né? E daí, quando chegou no Santo Antônio, eu já fui atraído pela musicalidade. Foi entrando e aquela música já era diferente. Eu falei, pô, que coisa linda. Quando a gente chegou na escola, era a roda do mestre Boca Rica. E aí tava aquela musicalidade. Pô, eu fiquei assim, oh my God. A roda rolando, e tinha um mestre jogando, tinha quase 2 metros de altura. Aí eu, porra, uma ginga bonita. Aí eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu perguntei, pai Zumbi, mestre Tiuriba, porra, quem é esse mestre aí? Aí, não, aí é o mestre João Grande. E aí escutava falar, né, no mestre Caiçara, mestre Curió, João Grande.
mestre João Pequeno. E aí fiquei apaixonado. E quando a gente desceu a ladeira do Santo Antônio, eu já fui falando para os mestres, pô, eu agora quero treinar essa capoeira. E eles me incentivaram, né? Eu pensei até que eles iam ficar assim de mau humor comigo, mas me incentivaram. E vai lá, e daí eu parti para o Santo Antônio. As minhas primeiras aulas foi com o mestre João Grande. E... No Forte? No Forte Santo Antônio, na verdade, ele compartilhava a escola de capoeira com o mestre Moraes. Na verdade, a escola era liderada pelo mestre Moraes, mas o mestre João Grande estava ali presente também. E daí eu treinei uma semana. Daí... Mas também eu era atraído muito por um outro esporte também, que eu era apaixonado, né, pelo surf. E fim de semana eu praticava na praia, né, o surf. Porque, graças a Deus, eu nasci em Salvador, Bahia. Eu venho de uma família tradicional da beira do mar. Papai era pescador também. E todas essas coisas já me ensinou essas coisas do mar. Então, a relação com o mar é uma coisa que eu sinto que é da onde vem toda a minha energia. E a gente rolou, né? Mas eu continuei no esporte do surf e aí não tive aquela empolgação para continuar na capoeira aí. Me afastei. Depois de uns 4 meses, era uma tarde de domingo, eu venho passando pelo Campo Grande, que é um bairro de conexão voltando da praia. Aí eu tô vendo os berimbais. E daí eu falei, pô, uma roda de capoeira, me aproximei. Quando eu olhei, era uma roda de capoeira Angola. E aí, quando eu bati o olho, eu tava um mestre baixinho jogando, fazendo teatro. Tinha acabado de dar uma cabeçada. Quando eu botei o olho na roda, ele deu uma cabeçada e saiu correndo, fazendo teatro sem tremer. Eu me acabei de dar risada. Aí, tava o mestre Carlos, que mora lá em Bruxelas. Eu falei, Carlos, quem é esse mestre aí, rapaz? Aí ele falou, não, isso aí é o mestre Curió. Eu já escutei falar também. Aí o mestre deu uma volta ao mundo, se parou na minha frente, aí eu bati no ombro dele e perguntei, mestre, onde é a sua escola? Ele falou para mim, e aí eu cheguei. Aí levei com o meu mestre lá, quase 12, 13 anos, no Pelourinho, treinando com o mestre Curió. É, que eu vi um jogo seu com o mestre Cobrinha lá, lembra que a gente conversou? Exatamente. Né? E tinha outras... Foi vários jogo muito legal. Vários mestres passou por lá e foi assim... 13 anos de muita aprendizagem, né? Com o mestre Curió, que já vem de uma família toda tradicional da matriz, da religião africana, de toda a cultura africana. E quando ele chegou para a Academia de Pastinha, ele já era capoeirista, né? E foi na Academia de Pastinha que ele sempre fala assim, foi na Academia de Seu Pastinha que eu me lapidei dentro da capoeira. O senhor lembra com o que ele treinava antes ou não? Ele já vem de uma família toda capoeirista. O avô dele, o pai, todos já era de uma tradição africana, toda capoeirista e candomblé, da cultura afro, da cultura e da religião afro. Legal. Então, aí eu levei 14 anos, quase 13 anos com o mestre aí, 13 anos e meio. E eu não vou mentir a você, para mim foi uma experiência assim excepcional aí com o mestre Curió, onde eu aprendi muita coisa. E ao mesmo tempo eu convivia com vários mestres, né? Da nata da capoeira Angola, né? Eu vi o mestre Valdemar, né? Já não vi mais jogando nem cantando. Eu já vi ele doente, se tremendo, ele tinha uma doença mal de passo. E vi o mestre Canjiquinha, né? Mestre Canjiquinha mais nativa ou também já estava muito já estava assim, idoso? Já estava já idoso, mas ainda bailava um pouquinho, vi bailando, vi cantando, vi tocando instrumento, né? E assim, é muitos mestres, né, que já se foram, assim, que eu tive o prazer de conhecer e me identificar com os mestres e conversar um pouco. Eu ia muito para Bahia nessa época de 97, 98, mas eu fui saber mesmo de vocês mais para frente. Eu ia para Gamboa, na ilha, né, mas eu nunca tinha ido para aquele lado lá. E aí depois que eu fiquei sabendo, já sabia do senhor, mas não do grupo Os Angoleiros do Mar. Na verdade, os Angoleiros do Mar nasceu assim, né? Depois de 13 anos eu ter vivido aí com o mestre Curió. Eu fui viver na ilha de Itaparica. E aí na ilha de Itaparica, em uma vila de pescador chamada Barra Grande, foi onde eu criei o grupo Angoleiros do Mar. Eu tinha 2 nomes para dar ao grupo. Era Pasto Rasteiro ou Angoleiro do Mar.
E aí uma vez eu conversando com o mestre Macumba, né, do Mercado Modelo, e ele falou: por que pastor rasteiro? Você mora na ilha, tá com a galera boa da ilha nativa treinando, o nome tem que ser Angoleiro do Mar. E aí pegou. E aí não teve outra, e foi um trabalho assim social que eu comecei aí em Barra Grande. Eu não esperava, na verdade, que ia acontecer isso. Fiquei muito impressionado e ao mesmo tempo cheio de energia, porque os próprios nativos da ilha me incentivavam para capoeira. Então a gente treinava muito, a gente corria atrás da música, a gente treinava 5, 6 horas por dia. A gente vivia dentro da minha casa, era 15, 16 pessoas, de noite a dia, todo mundo junto. E eu incentivando a nativada, dizendo para eles: não acreditem na capoeira, porque vocês não têm estudo aqui, vocês não têm outra profissão, estuda a capoeira, acreditem. E assim ficou, aqueles que acreditaram, né, na capoeira, hoje seguem o caminho. Não, já são contamestres no grupo, outros já são professores, e o trabalho continua até hoje. A gente vem resgatando, através da capoeira, nativos da ilha de Itaparica, e pondo no mundo da capoeira para levar a sua vida. E graças a Deus, hoje os Angoleiros do Mar, assim, com muito trabalho, né, se espalhou pelo mundo, com muita positividade. E a galera onde chega, esse axé que você viu, né? Para mim é um prazer também muito grande estar compartilhando com você. A gente já se encontrou no Pelourinho, mas a gente não tinha oportunidade de conversar. E agora foi um final de semana magnífico, né? Aqui em Kavala, na Grécia. Agradeço mais uma vez, Fico, por essa oportunidade. E não vou mentir a você, eu estou muito feliz de estar aqui, entendeu? Apesar do evento ser assim, com uma qualidade excepcional. E a melhor coisa para mim é estar aqui, ó, na beira do mar. E aí, como foi esse despertar? Porque o que eu ouvi falar é que você mesmo comentou agora, esse processo de estar pegando a molecada da comunidade. Não, na verdade, foi um trabalho de início, foi difícil. Eu não vou mentir a você, porque a nativada da ilha é uma nativada que não tem escola. A galera é tribal, a galera é educação, tribal. Né? Tipo, não tem escola. A gente não tem educação legal. Não tem escola. Então, foi um momento muito difícil no início, mas eu pedi aos caras para acreditar, né, na capoeira, e isso foi que deu muita positividade no grupo, porque eles acreditaram, eles tinham respeito, e vai lá, hoje a gente está no caminho aí, graças a Deus, espalhado pelo mundo, desenvolvendo esse trabalho da capoeira agora, com positividade, até quando Deus quiser, né? Então, é assim, Fico, como eu falei a você ontem, a gente estava conversando, a gente tem 10 filhos, 8 você consegue criar, talvez 2 não vai seguir o seu caminho, vai seguir um caminho diferente. Então, a mesma coisa na capoeira, você tem seus alunos, você tenta educar daquela forma, né? Ninguém imita ninguém, mas os alunos se espelham no mestre. Então, vai seguir sempre aquela filosofia, aquela doutrina, aquela hierarquia do mestre. Mas muitos não vai seguir. Então, como diz na vida, você tem o caminho do bem e o caminho do mal. Se você vai para o bem, você vai ter resposta boa. Mas se você vai para o mal, vai ter resposta mal. E é assim, a galera que seguiu para o bem está aí comigo até hoje, a gente está espalhado. E aí, como rolou a oportunidade de estar vindo para a Europa, morar aí? Esse aí é um momento legal, porque foi assim, como a gente treinava muito, corria atrás da capoeira, né? A gente partia para o Pelourinho e a gente, final de semana, dormia dentro do ateliê do mestre Lua Rasta, porque o mestre Lua Rasta sempre desenvolveu esse movimento da capoeira da rua, né? Então a gente ia apoiar todos os fins de semana o mestre Lua nas rodas dele. Então acabava que a gente dormia dentro do ateliê do mestre Lua, e no domingo, ou então no sábado de tarde, a gente regressava para a ilha, satisfeito, cheio de energia, com muita capoeira que a gente rodava no final de semana. E foi a partir desse momento que os Angoleiros do Mar começou a despertar dentro do Pelourinho, com os mestres antigos, né? E aí o mestre Pelé
da bomba falou, não, você tem que trazer a galera para aqui toda sexta-feira, porque é um menino que está desenvolvendo bem na capoeira, jogam bonito, são todos cantadores, então você tem que chegar aqui e estar aqui com a gente todo fim de semana. Aí o mestre Lua falava a mesma coisa, né? A gente estava ali. Então, a partir desse momento, começou a despertar os turistas da capoeira do mundo todo que chegavam no Pelourinho para estudar capoeira e via a gente na roda, de onde é essa tribo aí? Os caras tudo assim, pô, tudo tribal, Rastafari, não, somos da ilha. E a galera começou o circuito do estrangeiro vir da ilha. Foi aí que começou. A partir desse momento a galera começou a expandir, a viajar, né? E acabou que os Angoleiros do Mar foi expandindo e até hoje. O primeiro lugar foi para onde? Foi para Inglaterra? Na verdade não, minha primeira viagem internacional foi a convite do mestre Caboclo. Eu cheguei lá para Miami Beach. Okay. Lá eu fiquei um tempo com o mestre Caboclo e depois daí voltei para a Bahia, né? E depois daí começou a rolar outras oportunidades. Aí foi o momento que depois de Miami Beach eu parti para México. Aí cheguei no México, tive a oportunidade de ficar. E aí acabei morando no México 2 anos, né, desenvolvendo um trabalho também, que até hoje está lá plantado, graças a Deus. E depois do México, aí eu me lembro ainda que eu fui lá para Israel. No México eu fiz uma conexão para Israel. Aí saindo de Israel, tinha ficado um mês no grupo do Mexicano lá em Israel. Saindo de Israel, eu conectei em Paris, foi quando o Fubu já estava chegando em Paris, a gente organizou um workshop de fim de semana. Foi quando o mestre Pereira chegou de Londres. Então aí ele já estava vivendo em Londres 4 anos, e ele falou, não, você vem para Londres comigo. E acabei que eu entrei em Londres e acabei vivendo em Londres 10 anos. E lá também propaguei muito a capoeira Angola dentro da Ilha Britânica, que nesse tempo ainda estava um pouco para baixo, né? Era 2004, era poucos grupos que tinha lá. Era o grupo do mestre Laércio, do estilo de Angola, né? Mestre Simon Fantasma também já estava dentro da capoeira Angola, né? E aí chegou eu, aí depois da capoeira Angola propagou dentro da Ilha Britânica. Daí depois também... você foi para a Suécia? Não, daí eu saí, ainda vivi na França 2 anos, saí da Inglaterra, vivi na França 2 anos, depois voltei para Londres outra vez. E aí quando eu estava em Londres, né, a convite do meu aluno Charmoso, que morava lá em Estocolmo, na Suécia, ele me convidou para ir no evento dele. E quando eu cheguei lá, aí foi lá que eu conheci a minha esposa, que hoje eu estou casado, né? Graças a Deus, é uma grande mulher. E já tem 7 anos que eu estou baseado aí dentro de Estocolmo, fazendo o trabalho dos angoleiros. Né? E assim fico também, de toda a minha família, ninguém foi capoeira, né? Só eu dei para capoeira. Mas eu fico muito feliz de ter trazido a minha filha, Marcele, para dentro da capoeira também. E ela tem uma paixão muito grande pela capoeira, né? E eu espero que um dia você vai conhecer ela, você vai se amarrar. E vai lá, tenho muitos filhos, né, dentro da capoeira, graças a Deus, a galera tem muito respeito, né? E tenho minha enteada também, Pedrinha, que já é a Penel do grupo. E vai lá, como você viu aí, a galera sempre está me acompanhando no lugar. É isso que eu achei uma coisa bem interessante aí. Primeira vez, a galera sempre te acompanha, né? Tem um carinho especial mesmo e tá preocupado com você, até na alimentação. Exatamente. Né? Porque, não só na saúde também, é muito legal. Mas sabe por que isso, Fico? Porque existe uma troca. Se o mestre não faz isso para os alunos não fazem para o mestre. E eu me preocupo com meus alunos. Isso é bem difícil de ver, né? Uma relação como eu já tenho uma rede de alunos muito grande, eu não lembro de escrever para todos. Sim. Mas eu sempre estou escrevendo. Para todos que eu lembro, eu sempre estou escrevendo. E como é que é administrar? Porque tem vários grupos, né? Tem vários núcleos na Europa, não é? Na Europa, no mundo.
E como para mim, eu tenho um grupo em São Paulo, tenho no Chile, mas eu fico assim meio, às vezes é muita coisa que a gente faz aqui, fica meio... Não é nada fácil não, viu, Vitor? Que tem problema lá. Na verdade, rola muitas políticas internas. A galera sabe disso, porque tem um grupo espalhado pelo mundo aí. E como é que você consegue fazer esse balanço? A gente vai aprendendo no dia a dia. A gente vai aprendendo como lidar com as coisas. Parece que um bom mestre ele tem que ser muito flexível também. Né? Ele não pode ser ignorante com os alunos, nem estressar. Na hora da estresse, eu acho que é a hora que você tem que ter mais controle, de você não soltar aquelas palavras. Você tem que segurar, descer na negativa, como dizia o mestre de Mole, e se fechar todo. Sim. Então é nessa hora você deixar o golpe passar, depois você levanta, como dizia o mestre João Pequeno, na positiva. Porque isso me chamou muita atenção. A galera tem um carinho especial, a forma de falar com o senhor e... Mas é isso, porque, como eu disse a você, na verdade, um bom mestre é aquele que ensina, mas ele tem que ter a humildade para aprender com os alunos também. Eu aprendo muito com meus alunos. Às vezes tem coisas que eles falam para mim que eu nunca pensei, e eu caiu na real. Eu digo, obrigado, aprendi isso com você. Mas tem muitas pessoas que têm um orgulho para frente, não caem nessa negativa e se abre para o aluno, entende? Não diz isso, fica no orgulho, isso é ruim, porque acaba que o seu ego começa a crescer. Então tem 3 coisas muito importantes que a gente tem que ter na vida. É muito importante isso, a humildade de não querer ser superior a ninguém. Sempre você está no seu limite. A outra coisa, você ter coragem para enfrentar os problemas quando acontecem, principalmente dentro da capoeira, porque um bom capoeirista não é aquele que joga na roda, e sim fora dela. Verdade? Sim. E a terceira coisa, diante de certa estupidez, às vezes você tem que ficar calado, porque você aprende 3 vezes mais. Entendeu? E isso é muito importante dentro da capoeira Angola. São 3 filosofias que eu sempre estou passando para meus alunos. E aí a galera segue. E no tempo da pandemia, como é que foi? Como é que foi para o senhor? Foi difícil, né, para todo mundo, né, principalmente a galera que vive no Brasil, que vive de capoeira. Como é que você se adaptou? Durante essa epidemia, vivendo na Suécia, foi um país que não teve portas fechadas. Foi criticado no mundo todo. As coisas lá andou normal. Entendeu? Teve as regras, né, de você estar em certo lugar até certa hora, que você não era obrigado também a usar máscara quando você pegava ônibus no metrô. A capoeira, para mim, continuou lá. Então, na verdade, foi uma época boa para mim, que eu não posso dizer. Então, outro dia eu estava falando para o mestre, que eu disse para ele, eu tenho que agradecer a Deus, porque durante essa epidemia, muitos mestres partiram com a doença, muitos amigos da gente partiram, mas durante isso, graças a Deus, eu tive trabalho dentro da Suécia. Então, foi assim uma coisa que serviu como de experiência para a gente, né? Porque a gente teve muita visão. Eu vi muitos mestres botar a mão na cabeça de como é que eu vou viver agora, muita gente fazendo coisas online para poder se manter, sobreviver. A coisa não foi fácil, você sabe disso. Sim. Né? Mas a gente superou isso, graças a Deus. A epidemia está passando, né? E a gente está regressando na capoeira com muita positividade outra vez. Teve muita crítica, né, no mundo da capoeira nesse sistema de fazer online. Né? Eu também, exatamente. Eu fiquei meio também assim, pensando no que fazer e tentando tomar algumas atitudes e pensando muito mas eu acho que foi um momento assim que foi legal de conectar com outras pessoas, né, de levar o conhecimento para outras pessoas, né, de fazer uma troca mesmo. Eu entendo o que você falou, foi muita crítica, porque na verdade antes da epidemia a gente não vivia essa coisa de classe de capoeira online. Sim. A gente não vivia um bate-papo sobre capoeira online. E a partir desse momento na epidemia surgiu isso. E após a epidemia a gente não consegue mais tirar isso, porque hoje rola um bate-papo de capoeira online, rola classes online, rola classes de instrumentos online. E foi uma coisa que a gente teve que adaptar, que no início foi difícil, mas hoje se torna uma coisa mais fácil. Então
Mas vai lá, como a gente diz, a era da tecnologia a gente está vivendo. Então tem que adaptar essas coisas, porque sempre eu falo isso quando a gente está discutindo sobre a capoeira com meus alunos. Você vai ver a capoeira 50 anos atrás, a capoeira Angola, não é a capoeira que a gente joga hoje. A capoeira Angola era mais solta, hoje a capoeira Angola está toda milimetrada. Se você perder uma vírgula, você toma uma rasteira. Antigamente a gente jogava de uma maneira mais estilos, né? Cada mestre tinha sua chamada, tinha sua descida. Mas hoje, se você não joga a capoeira Angola toda milimetrada, você vai cair na roda. Então você tem que adaptar isso também. Então é a mesma coisa era da tecnologia. Se a gente não está dentro da tecnologia hoje, também você não anda dentro da capoeira, você fica apagado. E o senhor, dentro, né, no grupo, tem um estilo definido ou não? Assim, dos alunos, tem um estilo definido? Isso é uma coisa muito importante, Fico. Obrigado por essa questão também, por essa pergunta. Aí vou explicar para você como eu sou aberto de cabeça para os meus alunos, né? E eu sei que tem muitos mestres que têm as regras dentro do grupo, tem que ser respeitado, né? Tem certos mestres que passam meia lua de frente, mas ele diz, não, tem que ser dessa maneira. Meus alunos, eles aprendem outros movimentos e eles incorporam dentro do próprio estilo deles. E eu não critico isso, pelo contrário, eu dou positividade, porque é um avanço. Mas eu conheço que tem certos mestres dentro da capoeira Angola que tem suas regras, como eu disse, a gente tem que respeitar. Eles não aceitam isso, entendeu? E a gente incorpora isso. E eu acho assim, no meu modo de ver, que o aluno ele desenvolve, ele aprende mais. E acaba que depois ele conecta a capoeira, quando ele passa de um tempo dentro da capoeira, ele começa a estudar os movimentos e ele inova movimento também. Ou seja, ele inventa um movimento. E isso é bom. Isso tem uma liberdade no grupo. Tem uma liberdade, é muito aberta. A galera dos Angoleiros do Mar, que está no meu também grupo, adora isso. Na musicalidade também. Na época você também fazia muita acrobacia, né? O corpo estava bom, eu ainda dizia... Macaco, celebrado, né? Exatamente. Legal essa liberdade, porque também, né, porque às vezes o aluno é muito novo, ele quer se expressar, mas aí ele joga aquilo e ele sente que ele está amarrado, né? Está amarrado porque atrás dele tem um mestre ali que não está gostando daquilo, mas assim... Tem que segurar. Sei lá, se você escolheu aquele mestre, você tem que ter respeito, né? Então são coisas que eu falo também nos workshops, quando a gente roda o mundo no workshop, você sabe que cada escola tem seu uniforme diferente, tem a sua maneira de se vestir, cada escola tem sua arrumação de baterias diferente, mas isso não importa, porque se você vai chegar na escola, você tem que respeitar aquela doutrina de cada escola de capoeira, e você tem que respeitar o uniforme, você tem que respeitar a forma que o mestre gosta de cantar, e eu acho que você dando respeito para essas coisas, você recebe também. Porque o mais importante, assim, na capoeira que eu vejo, não é você criticar, é você dar positividade, como você viu, e você avança muito mais com isso. Sim. Porque quando você vai embora, a galera está batendo na porta, volte aí na próxima semana, entendeu? E você, isso que é bonito, Você é um mestre que roda bastante, né? E aí o que eu queria saber é o seguinte, como que é... Roda bastante, né? Tá ali, tá sempre, cada final de semana tá num canto, se não tá num final de semana tá no outro e tá. Mas como que é para você, quando você volta para casa, como que é o voltar para casa? Porque para mim, para você entender um pouco o que eu tô falando, para mim quando eu volto para casa de um evento, né, que eu tento dar o 100%, que a energia, a gente gastou toda a energia, né? Tipo, foi... E pra mim, acho que uns, 2, 3 dias eu fico muito mal, assim, de cansado. Não só cansado, mas sem energia, sabe? Tem uns pensamentos negativos, uma coisa assim de... Né? Aí você também tem um momento com a família também tá esperando... Né? Tá esperando ser acolhida, mas você também tá energia. Como que é pra você? Tipo,
Como você assim volta para casa, como é que você volta? Volta legal? Volta... Eu penso assim, cada um tem a sua forma de seguir a sua vida, né? A sua maneira de seguir é diferente da minha, é diferente da dele, é diferente do outro lá. Mentalmente, fisicamente, a gente regressa para casa cansado. Mas por dentro de mim, eu estou cheio de amor e com muita energia para dar. Ainda chega em casa, ainda tá legal. Depois de um festival, por dentro você tem muito amor e muita energia, mas fisicamente e mentalmente você está cansado. Você precisa de um descanso. Né? Normalmente quando eu volto para casa, eu descanso. Consegue. Vai lá, eu descanso, mas no outro dia eu já acordo cedo, já vou treinar para mim. Essa é a minha maneira de eu descansar. E eu vou me sentir 2 vezes melhor. Para mim eu me sinto muito bem também, porque a gente, né, cumpriu o papel, fez a galera sorrir e tudo mais. Eu curto essa parte. Agora o lance é administrar depois, que eu sinto assim que a energia tá baixa aí, devagarzinho, e você né? vai levantando outra vez. Não é? Mas é como eu falei a você, é cansativo. Mentalmente, fisicamente é cansativo, porque você sabe que você dá muita energia. Se depois os alunos também querem falar com você, quer conhecer você, quer uma troca de energia, ou seja, você está dando atenção. Então, e às vezes, quando você dá atenção, é mais energia gasta do que a própria energia física, de movimentação. Mas vai lá, mas eu fico gratificante com isso, porque quando você vê um aluno sentar ao seu lado e vai lá, fazer perguntas sobre a capoeira, na verdade, eu tenho que ser sincero para você, eu adoro isso. Porque eu estou vendo o interesse dele e eu tenho interesse também de explicar. Né? E eu não sou assim, tem muitos mestres que mantêm suas regras, que os alunos não podem encostar, não fazer perguntas, essas coisas aí. Para mim, essa coisa está fora. Eu sou uma pessoa muito simples, aberto de mente, muito carismático, né? É por isso que meus alunos sempre estão abertos comigo, assim, vai lá. Tem alguma abraça, adora. Tem alguma história assim que você lembra assim que te marcou assim dentro da capoeira? Qualquer uma que você teve várias, mas teve alguma assim que te marcou e você pode contar aí uma que tanto, sei lá, do lado positivo que você achou? Assim, tem muitas coisas boas assim com relação aos meus alunos, como eu estava explicando para você antes, da maneira como eu conquistei eles usando o veículo da capoeira para trazer eles dentro da capoeira e hoje se tornar profissional e estar espalhado por aí. Isso eu tenho muita gratificação, são coisas de memórias que não apagam. Tipo, os moleques bem pequenos. Vai lá, uma das coisas mais importantes, assim, foi a gente treinando no centro, dos Angoleiros, no Maranelha de Itaparica. Era um treino da manhã, onde eu sentei todo mundo na roda e comecei a querer sentir o que é que cada aluno estava sentindo da capoeira, porque eles estavam vivendo a capoeira, o que é que eles se sentiam espiritualmente pela capoeira, essas coisas aí. Para mim, uma coisa que me chocou foi quando minha filha Marcele começou a falar, e depois ela começou a chorar, e ela falou: eu sei, meu pai, que você tem uma sina dentro da capoeira, você tem uma trajetória dentro da capoeira. Eu entendo isso, respeito isso, eu sinto muito a sua falta, mas desde quando eu nasci, você vive no mundo. Então isso... Ela falou com quantos anos? Isso foi antes da epidemia. Ah, ok. Então isso quebrou meu coração, porque na verdade eu sei que eu vivo longe das minhas filhas, né? Mas eu tenho uma trajetória a cumprir no mundo da capoeira e eu sigo essa trajetória e ninguém vai me tirar. Você sente isso? Ninguém vai me tirar, só quando Deus me levar do mundo, entendeu? Uhum. E uma coisa que foi gratificante para mim é que eu chorei também, mas não por fora, mas dentro do coração, foi que minha filha explicando isso, ela entendeu minha trajetória dentro da capoeira. Então, para mim, né, é muito amor que eu tenho para ela. Muito amor que eu tenho para minha outra filha Daniele também, que sempre apreciou a capoeira, gostando de ver, só que ela segue outro caminho, ela não é capoeirista, mas ela gosta
de apreciar as rodas de capoeira, os Sim. movimentos de capoeira que com a gente, né? E da minha enteada também, da minha outra filha, que é Pedrinha, né? Que é muito capoeirista, né? E vai lá, e estou muito feliz, né, de estar casado com a minha esposa, Gayatri, que me ajudam em tudo e assim, do meu lado também 100% capoeirista, também entende as minhas viagens, Legal. entende que eu tenho que dar apoio aos meus grupos. Porque é difícil isso daí, né? Encontrar uma pessoa muito, que vai entender também. Entende, a gente tem que estar sempre na vai pista. lá, Né? entende que eu preciso fazer meus workshops no fim de semana para eu voltar melhor, 100%. Sim. Me entende que eu tenho que estar também na beira do mar, né? E aí você vai empurrando a vida até quando Deus quiser. Então, assim, como eu disse a você, eu sigo essa trajetória e vai lá, eu só vou parar quando Deus me levar desse mundo. E assim, pra gente encerrar, o que você espera da capoeira? Assim, no geral, assim, alguma ideia no futuro, alguma coisa espera, assim, para melhorar? A gente espera coisas melhores, a gente sabe que a política está dentro da capoeira, a gente tem que ter muita manha, a gente entrar e saber como sair, mas eu espero que assim, as coisas continuem fortalecendo como está agora no momento, né? Então, são vários eventos, são vários encontros, vários mestres juntos discutindo, né, sobre o que vai acontecer com a capoeira no futuro. Mas é difícil prever isso também, porque 40 anos atrás, 30 anos atrás, a gente não podia imaginar que a gente estava aqui hoje. Sim. Né, na cidade de Kavala, na Grécia, na beira do mar, eu junto com fazendo senhor. Isso. Então a gente não pode prever o que vai acontecer com a capoeira daqui a 40 anos ou 30 anos. Mas uma ideia assim, do que você espera. Assim, que todo mundo continue junto, uma vibração positiva, né? Assim, se ajudando um ao outro, os mestres respeitando, né? Sempre assim, tá passando aquele momento positivo, não de discriminar, mas sempre assim, uma coisa bonita, né? Chegar com o seu cantar, com a sua forma de cantar, com a sua forma de jogar, respeitando, né? Tendo um carisma, né? Tendo a positividade sempre para cima. Isso para mim é o mais importante, né? E vai lá, eu espero que, como eu disse a você, a gente não pode esperar o que vai acontecer com a capoeira, mas esse momento que a gente vive, eu espero que a capoeira continue andando como está aí, né? Que já mudou muito, né? De como era. Exatamente. Está muito imatura ainda, né? Tudo muito fresco, né? Tudo muito, né? A gente está se entendendo, a musicalidade também está crescendo, como lidar com a música, com os cantadores, com tudo isso daí. A forma de música muda, mas você vê que a gente ainda mantém a tradição do passado, mas a forma de música atual já muda. A gente sabe também que tem certos mestres que não aceitam as músicas mais recentes, tem que cantar aquelas músicas mais tradicionais. Sim. Mas se você é um bom compositor e você faz uma música e você vai cantar, às vezes acontece que um mestre vai dizer, mas fica, desculpa, mas tem que cantar música tradicional, mas se você vai na escola dele, você tem que respeitar isso, então você vai levando. Então eu sou dessa maneira, eu já sei cada escola como é e eu já vou entrando e respeitando ali, mas dentro da minha escola eu vou fazer como eu quero, como meus alunos gostam. Pode crer. Então boa sorte aí, mestre. Prazer valeu, aí. Chico. Axé pra nós. Viva Deus. Valeu. Viva a capoeira Angola. E o mar viva, aí, ó. Viva a Grécia e viva o mar.